Meu reino não é deste mundo. Está lá em João, no capítulo 18, no versículo 36. É uma expressão de Jesus, dita na sexta-feira da paixão. É a resposta do mestre ao interrogatório que Pôncio Pilatos conduzia quando da sua condenação e da sua prisão. A primeira pergunta que Pôncio Pilatos fez para Jesus foi: És tu o rei dos judeus? E uma das respostas de Jesus foi: meu reino não é deste mundo. Allan Kardec coloca esta reflexão como sendo todo o capítulo 2 da principal obra da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está lá no célebre diálogo entre Pilatos e Jesus, que vai culminar na sua morte e na sua crucificação. Jesus amarrado e condenado arbitrariamente, é apresentado a Pôncio Pilatos, o governador, a máxima autoridade do mundo material. E isso é extraordinário. É um encontro assim extraordinário. O imperador do mundo material, das conveniências, da aparência, do interesse, do poder temporal, com Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, a luz do mundo. Dois mundos, dois reinos, frente a frente. O material, o exterior, o temporário das aparências e o moral, o interior, o real, o da essência. Dois homens, dois mundos, duas posturas. Que circunstância especial! Em nenhum momento Jesus desautorizou ou fez qualquer crítica ao poder temporal. É um dos diálogos mais ricos do Evangelho. Jesus, o rei moral, e Pilatos, um rei material. As respostas de Jesus são amplas e valem por toda a posteridade, plenas de simbolismo, e foram lançadas momentos antes da sua crucificação e por isso jamais poderão ser esquecidas. É preciso ouvir com o coração, com o sentimento. Pilatos ali, de uma forma ansiosa, traindo o seu interesse, inicia logo o diálogo, ou seja, o inquérito, com esta pergunta: És tu o rei dos judeus? Por que Pilatos fez essa pergunta? Porque é o que ele mais... uma ameaça ao seu poder, uma ameaça a si, era esse o seu temor. Mas a pergunta é oportuna. Sequer ele imaginava o alcance de tudo aquilo ali. À sua frente estava o autor de todas as coisas, o autor de todas as belezas e de tudo que está nesse mundo que nos encontramos. Jesus transforma então aquele momento em algo extraordinário, que vem atravessando milênios. Diante daquele questionamento de Pilatos, Jesus propõe uma reflexão através de uma outra pergunta. Nossa, esse Jesus é demais mesmo, uau, ele sabe o que faz. Mas antes de prosseguir essa nossa reflexão, eu preciso dizer uma coisa importante. Nós não podemos, não devemos participar dessas reflexões do Evangelho de uma forma assim impessoal, como se fosse uma história ou algo. É para nós. Aliás, é isso que a doutrina espírita nos ensina. Temos que nos colocar, seria bom, seria oportuno nos colocar no lugar dos personagens, no caso aqui, Pilatos ou Jesus. Como se fôssemos Pilatos e Jesus falando para nós. Na realidade, todos nós temos ainda dentro de nós algo de Pilatos, um pouco mais, um pouco menos. Então é um diálogo de Jesus para nós. Jesus não está falando só para Pilatos, ele está falando também para mim, para você e para todos os demais. Pilatos estava tão mergulhado nas suas questões humanas do dia a dia, tão preso aos interesses pessoais, materiais, que não compreendeu absolutamente nada do que acontecia ali. E nós,
hoje que estamos aqui, vivendo, lembrando este momento do Evangelho, que são as horas antes da crucificação, como estamos participando deste momento e dessa reflexão? Temos que nos colocar no lugar dos personagens. Ouçamos a reflexão que Jesus propôs a Pilatos, o imperador do mundo material. Então Pilatos perguntou assim: és tu o rei dos judeus? E Jesus então dá a seguinte resposta: você diz isso por você mesmo, ou você está dizendo isso porque ouviu falar de mim isso? Uau! O que Jesus está falando aqui? O que isso quer dizer? Essa informação, esse título que você me atribui, é por você mesmo? É a sua leitura de mim e da minha obra? Ou você está simplesmente repetindo, reproduzindo o que ouviu falar? Esse questionamento, na verdade, é para nós. Qual é a nossa resposta? Lá na obra de Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 85, o benfeitor Emmanuel vai dizer assim: quando afirmamos que Jesus é o Salvador, o divino amigo e tudo mais, por que o afirmamos? Estamos reproduzindo, repetindo palavras, expressões ouvidas dos outros, ou é algo, um entendimento, um sentimento, um conhecimento que realmente parte de nós em relação a Jesus? O quanto do que tem em mim para comigo mesmo sobre Jesus é algo que vem realmente do meu esforço, da minha dedicação, das minhas experiências por vivenciar todas aquelas ideias e valores. Tudo isso é simplesmente algo que eu ouvi dos outros, que me marcou, que eu admirei, que agora eu repito, reproduzo e uso? Em outras palavras, a fé já é minha, ou a fé ainda repousa sobre a crença de terceiro e dos outros? Eu creio por mim mesmo, porque eu compreendi, descobri, concluí, entendi, vivenciei isso, ou porque tenho ouvido falar tantas pessoas que Jesus cura, Jesus salva, Jesus faz, é por isso estou repetindo. O reconhecimento da grandeza do Cristo, e aqui também podemos estender para nosso querido Dr. Bezerra de Menezes e todos os outros benfeitores desta casa, Perseverança. Então, o reconhecimento da grandeza do Cristo, de todos esses benfeitores, já é algo que vibra em nós, em nosso coração, ou é algo que fazemos por tabela? Meus amigos, olha só no que Jesus transformou aquele momento com Pilatos. Isso é só a primeira expressão daquele diálogo extraordinário. Quantos já se dedicaram a mergulhar nos ensinamentos de Jesus? Ele diz assim, ele nos ensinou a perdoar. Quantas vezes eu fui lá, tentei realmente perdoar de coração? Aqueles que me prejudicaram, aqueles que me traíram, aqueles que me perseguiram, aqueles que mentiram, que caluniaram. Quantas vezes tentei perdoar de coração? Isso é vivenciar. Ele ensinou a misericórdia, isso está lá na parábola do bom samaritano. Quantas vezes tentei agir, sentir misericórdia com aqueles que convivem comigo? Enfim, estamos vivendo ao redor do Evangelho, dando voltas, sem ainda ter tido a capacidade, o entendimento ou a coragem de mergulhar nessas lições sublimes? Estou dando voltas em torno do Evangelho, não mergulhei ainda. O que eu tenho feito até hoje? E entendamos que viver, mergulhar no Evangelho não é ser santo ou perfeito, muito longe disso, não nos enganemos não. Viver dentro do Evangelho é diariamente procurar ter como meta pessoal, experimentar, tentar mesmo aplicar em si, no seu cotidiano, os conceitos, as ideias, os valores que o Cristo ensinou.
é viver nesse clima purificador. Vem a contrariedade, vem o problema, vem o mal e se responde com o bem, com a caridade, com a paciência, com a humildade, com a inteligência. Tem pessoas que logo cedo, ao amanhecer, ao despertar, ou vivem a caridade, a misericórdia pelas circunstâncias da vida, ou todo o dia delas será de raiva, de guerras mentais, de discussões, de mágoas e de depressões. Cadê o Evangelho? Cadê o Cristo? Já deixamos ele ser crucificados? Estamos naquela sexta-feira, é aquele momento daquele diálogo, sexta-feira de manhã com Pilatos. E antes do que o sol vá se pôr, tudo estará consumado. A hora vem, o tempo vai. É como se fosse a última chamada. Pode ser assim, vamos pensar. Quantos já se dedicaram a compreender os ensinamentos de Jesus, ou mesmo a compreender a doutrina espírita? Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, obra máxima da doutrina, logo ali na introdução, no segundo parágrafo, ou seja, fez um parágrafo, no segundo ele já coloca assim lá: todo mundo admira a moral evangélica, cada um proclama sua sublimidade e sua necessidade, mas muitos o fazem sobre o que dela ouviram falar. Poucos a conhecem a fundo e muito menos compreendem e sabem avaliar as suas consequências. Allan Kardec, uau, que coisa! Nossa, o que Kardec está dizendo aqui? Que a grande maioria fala ou se refere a Jesus a partir de coisas que ouviram de terceiros. Mas quantos realmente se dedicaram a extrair, a vivenciar aqueles ensinamentos e fazer suas próprias experiências? Mas o que eu quero dizer, o principal que eu quero dizer aqui hoje para vocês, mais importante, o ponto central é este. Há uma mensagem do benfeitor Neio Lúcio acerca do Evangelho que é a essência dessa nossa reflexão e é tudo aquilo que eu quero dizer hoje para vocês. O benfeitor vai dizer assim: o hábito, o costume de tentar aplicar, de procurar experimentar o Evangelho, suas lições, é um processo de imantação. Chegou lá, é o ponto. De nosso ser às esferas superiores. Meu Deus! Quando nos colocamos na postura de se aproximar do Evangelho, seja na reflexão, seja na experimentação, seja na vivenciação, esse movimento interior, esse trabalho de ir vivenciar, procurar, experimentar, aplicar o Evangelho, esse esforço por sentimentos novos, essa busca, essa seleção mental produz forças de imantação. Nosso ser, nós próprios, nossa índole, nossa intimidade, nossa essência se imanta pelo exercício às esferas do Cristo, criando canais vigorosos de comunhão com o mundo iluminado daqueles seres que regem os destinos da humanidade. Veja bem, não é um processo de atração. Parte de nós que nos imantamos, é um desejo nosso, é um processo interior nosso, quando estamos vivenciando, tentando praticar, aplicar, procurar experimentar realmente, verdadeiramente, nós dirigimos nosso mundo interior às esferas iluminadas, nos imantamos com o mundo iluminado daqueles seres que regem os destinos da humanidade. E diz lá o benfeitor, isso é só o começo, para construir o caminho que um dia nos levará de fato a conhecer Jesus e com ele comungar. Pôncio Pilatos perguntou assim: és tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu: você disse isso por você mesmo, pela sua experiência, ou porque ouviu dos outros? A fé é sua ou se baseia na dos outros? Nosso processo de aproximação do Evangelho, do Cristo, se faz através dos séculos. É uma jornada, é uma caminhada. Ninguém chega ao Evangelho de imediato. É uma aproximação gradual.
tem que querer, tem que desejar, tem que procurar, tem que amadurecer. O Cristo aguarda de cada um de nós algum esforço próprio. E nós hoje já podemos utilizar os recursos que temos da inteligência, da vontade para o êxito desiderados. A fé é nossa ou ela se baseia ainda na fé de terceiros? Aquele diálogo, aquele interrogatório de Pilatos prossegue, não terminou aqui. Tem vários detalhes, então nós estamos pensando alguns. As respostas de Jesus são breves, vamos ver mais detalhadamente em uma outra oportunidade. Num determinado momento, o evangelista diz assim: e Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar admirado, maravilhado com a integridade daquele homem que estava à sua frente. Bom, a distância moral, mesmo espiritual, entre aquelas duas criaturas, Pilatos e Jesus, é maior do que 4 bilhões de anos de evolução. Então, falta ao imperador do mundo material recursos de compreensão. Em meio ao silêncio de Jesus, Pilatos lança outra expressão que vai muito além do que ele imaginava e vem repercutir hoje aqui entre nós. Está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 22. Chega uma hora no final do diálogo que Pilatos fala assim: o que farei de Jesus chamado o Cristo? O que farei de Jesus? Essa pergunta de Pilatos, lançada a todos ali e a nós outros aqui, reveste-se de grande importância. Mais uma vez, vamos recorrer ao benfeitor Emmanuel, lá em Vinha de Luz, no capítulo 100. Diz lá Emmanuel: a indagação de Pilatos, dirigida especialmente às autoridades religiosas, repercute ao longo dos tempos e chega até nós hoje aqui. Que faremos do Cristo? Diz Pilato. Que faremos de Jesus, a quem chamam de Cristo? E Emmanuel fala: sim, que faremos? O que temos feito? Para uma significativa parcela dos habitantes desse planeta, a resposta é ainda a mesma daquela multidão em Jerusalém: seja crucificado. Ou nós fazemos alguma coisa e tentamos aplicar o Evangelho, ou as nossas vozes se somam a daquelas multidão alucinada. Uma outra expressão, e no final de tudo isso, Pilatos vai terminar o diálogo, aquele interrogatório, ainda com uma pergunta, com uma expressão que todos conhecem e é bem, transcende tudo aquilo lá. E queremos lembrar então das últimas palavras de Pilatos quando ele entregou Jesus de Nazaré. Todo preso, amarrado, flagelado, com a coroa de espinhos. Então Pilatos apresenta Jesus à multidão e fala assim: ido o anthropos, em grego, ou em latim, e se homus, ou eis o homem, em português. Pilatos não tinha a menor ideia da dimensão, do alcance e da profundidade daquelas poucas palavras: eis o homem, entregando-o para ser crucificado. Mas ele falou: eis o homem. Então, lá na obra de Chico Xavier, Fonte Viva, capítulo 127, o benfeitor Emmanuel vai dizer assim: sem que soubesse, Pilatos dizia a todos os que estavam ali e para toda a posteridade da humanidade, que no Cristo ali se apresentava a humanidade real, o modelo, o verdadeiro ser humano, o projeto do ser humano concluído. Pronto, o ser humano vai ser assim um dia. Eis o homem, eis o modelo. Ou seja, a humanidade não é o que nós vemos ainda agora, seus desatinos, desequilíbrios, tropeços, equívocos. Quando muitos perderam a fé na humanidade, eis que as palavras ressoam, repercutem: eis aí o homem, eis aí o modelo. Sim, Jesus é aquilo que o ser humano virá a ser no amanhã. Temos, portanto, esperança, fidelidade, lealdade, trabalhemos por nos educar, nos transformar a irracionalidade em racionalidade e então, paulatinamente, esta em angelitude. Este é o projeto. Em Jesus está a meta e chegaremos lá em breve. Eis o homem, eis o modelo.